Por 3.300 anos, o rosto mais famoso da história nos enganou. Não uma pequena mentira, não um erro inocente, mas um engano deliberado e calculado, enterrado sob 10 quilos de ouro maciço. E só descobrimos isso porque uma equipe de físicos apontou um scanner de imagem quântica para a máscara mortuária do rei Tutankhamon e viu algo que não deveria existir. Um nome apagado, escondido sob a superfície. Um nome que não pertence a um jovem rei. Pertence a uma rainha que desapareceu da história. É o seguinte: o que vou contar ainda não foi oficialmente registrado. As descobertas ainda estão sendo verificadas, debatidas a portas fechadas, disputadas por pessoas cujas carreiras dependem da veracidade da antiga história. Mas os dados já estão disponíveis, e depois de vê-los, não há como ignorá-los. A máscara que todos adoram, o ícone estampado em milhões de pôsteres e camisetas, nunca foi destinada a Tutankhamon. Foi roubada do túmulo de outra pessoa, e as evidências sempre estiveram lá. Só não tínhamos a tecnologia para enxergá-las até agora. O ícone que enganou o mundo. Novembro de 1922. O arqueólogo britânico Howard Carter abre um pequeno buraco em uma câmara selada no Vale dos Reis. Ele segura uma vela. Suas mãos tremem. Quando perguntado se consegue ver alguma coisa, ele sussurra as agora famosas palavras: sim, coisas maravilhosas. O caixão do meio é celestial e revestido de vidro, completamente diferente dos outros dois, que são basicamente de ouro puro. Dentro dele havia um tesouro inimaginável: carruagens douradas, tronos cravejados de joias, estátuas pintadas congeladas em pleno movimento. Mas enterrado no fundo de 3 caixões aninhados, jazia o objeto que cativaria a humanidade para sempre: a máscara mortuária de ouro. Pense nisso por um segundo. Essa coisa pesa mais que uma bola de boliche. 10 quilos de ouro maciço incrustado com lápis lazuli e turquesa, com óleos de obsidiana e quartzo que pareciam seguir você pela sala. Os antigos egípcios acreditavam que o ouro era a própria carne dos deuses. Esta máscara não era um mero adorno. Era uma tecnologia sagrada, concebida para ajudar a alma do faraó a reconhecer o próprio corpo na vida após a morte. Sem ela, seu espírito vagaria perdido pela eternidade. No verso, esculpiram um feitiço do livro dos mortos, uma proteção divina para a jornada rumo à escuridão. Durante um século, o mundo aceitou esta máscara como a obra-prima suprema do Antigo Egito. Impecável, perfeita, feita especificamente para o jovem rei que morreu aos 19 anos, mas quase imediatamente, especialistas começaram a notar coisas que não faziam sentido. E o mais louco é que as pistas nunca estiveram escondidas. Estavam bem na nossa frente o tempo todo. Nós simplesmente nos recusamos a vê-las, porque se as pistas fossem reais, significaria que tudo em que acreditávamos sobre essa máscara estava errado. A impossibilidade dos 70 dias. Eis o que não faz sentido. O rei Tutankhamon morreu repentinamente, provavelmente de uma infecção após fraturar a perna. A lei religiosa egípcia era absoluta. Um faraó tinha que ser mumificado e enterrado exatamente em 70 dias. Nem 71, nem 69, nem 70. Os 70. Agora, pense no que isso significa. 70 dias para esculpir um túmulo real inteiro em calcário maciço. 70 dias para construir 3 caixões elaborados que se encaixam uns dentro dos outros como bonecas russas. 70 dias para reunir milhares de artefatos funerários. E 70 dias para criar uma máscara de ouro maciço de 10 quilos com detalhes microscópicos, incrustações de pedras preciosas e hieróglifos esculpidos à mão. Do zero. Para uma morte que ninguém previu. Mas não é tão simples assim. O próprio túmulo demonstra que foi feito às pressas. É minúsculo, vergonhosamente pequeno, em comparação com os túmulos de outros faraós. Algumas das pinturas nas paredes parecem inacabadas, como se os artistas tivessem largado os pincéis e fugido. O enorme sarcófago de pedra está lascado nos cantos, como se operários em pânico tivessem que quebrar pedaços só para encaixá-lo na sala. E tem mais. Quando os pesquisadores examinaram os outros tesouros,
Muitos deles não eram para Tutancâmon. Estátuas com rostos que não se pareciam em nada com ele. Joias feitas para o corpo de uma mulher. Caixões com nomes que foram raspados e esculpidos às pressas. Aí eles olharam para Messimukakra de novo. Sério? Olhei. As orelhas estavam furadas. No Antigo Egito, isso era um problema enorme. Somente crianças e mulheres usavam brincos. Um faraó adulto do sexo masculino jamais seria representado com as orelhas furadas em sua máscara funerária sagrada, sob nenhuma circunstância. Os lóbulos das orelhas, cada um com formato diferente, eram perfurados para a colocação de brincos. Isso violava tudo em que acreditavam sobre a realeza e a vida após a morte. Alguns pesquisadores também notaram que o rosto parecia estranho, delicado demais, quase feminino. E o ouro no rosto tinha uma cor ligeiramente diferente do resto do adorno de cabeça, um sutil tom avermelhado que não deveria estar ali se tudo tivesse sido fundido ao mesmo tempo. Uma teoria aterradora começou a se formar. E se, quando Tutancâmon morreu inesperadamente, não houvesse uma máscara pronta? E se os sacerdotes, correndo contra o tempo para cumprir o prazo sagrado de 70 dias, tivessem pegado uma máscara do túmulo de outra pessoa, alterado-a o suficiente para ser aceita e a colocado na múmia do jovem rei? Isso levantou uma questão que assombraria a egiptologia por décadas. Para quem a máscara foi originalmente feita? A resposta era óbvia. Óbvia demais. E apontava para a mulher mais perigosa da história egípcia, a rainha desaparecida. O nome dela era Nefertiti. Você já viu o rosto dela? Aquele famoso busto pintado com o pescoço longo e o sorriso perspicaz. Ela era madrasta de Tutancâmon, esposa do faraó Herege Akhenaton. E depois da morte do marido, ela fez algo sem precedentes. Alguns estudiosos começaram a sugerir que, na verdade, isso pode não pertencer a ele, o que pode não ter sido originalmente feito para Tutankhamun. Ela pode ter usurpado o trono, governando o Egito como faraó sob um novo nome. Depois, desapareceu completamente. Seu túmulo nunca foi encontrado. Sua múmia nunca foi identificada. Ela simplesmente desaparece da história como se alguém a tivesse apagado de propósito. Eis o que deixou os pesquisadores apreensivos. Se Nefertiti morreu antes de Tutancâmon, se ela mandou preparar sua própria máscara funerária e se Tutancâmon morreu repentinamente sem nada pronto. Os cálculos se encaixavam perfeitamente. As orelhas furadas faziam sentido. Os traços femininos faziam sentido. As modificações feitas às pressas faziam sentido. Mas provar era impossível. Seria preciso danificar a máscara para olhar dentro dela, e ninguém permitiria que isso acontecesse. Por décadas, a teoria de Nefertiti permaneceu exatamente isso. Sussurrada em conferências, descartada pelas autoridades, impossível de provar. Então, em 2014, alguém quebrou a máscara. E esse acidente acabaria por expor tudo. O desastre que mudou tudo. A história ganhou manchetes internacionais. Durante uma limpeza de rotina no Museu Egípcio do Cairo, um funcionário esbarrou na máscara. A longa barba trançada, um símbolo sagrado da realeza divina, quebrou-se completamente. O que aconteceu em seguida foi quase pior do que a própria quebra. Em vez de chamar especialistas em restauração, a equipe do museu entrou em pânico. Pegaram o primeiro adesivo que encontraram, epóxi, cola industrial usada em encanamentos e consertos de carros. Aplicaram uma camada generosa, empurraram a barba para trás e rezaram para que ninguém percebesse. Mas todos perceberam. Eles até deixaram resíduos de cola visíveis no queixo dourado. O maior tesouro do Egito, que sobreviveu por 33 séculos, havia sido danificado por cola de loja de ferragens. O governo egípcio contratou uma equipe internacional liderada pelo conservador alemão Christian Ekman. Sua missão era restaurar a barba adequadamente. Mas Ekman enxergou uma oportunidade. Antes de recolocar qualquer coisa, ele escanearia a máscara com tecnologia de fluorescência de raios-x. E assim o faria. Para responder à questão de Nefertiti de uma vez por todas, sua lógica era sólida. Se o rosto tivesse sido recortado de outra máscara e soldado a esta, a análise por fluorescência de raios X
XRFE mostraria. Composições de ouro diferentes, linhas de solda, assinaturas químicas de alteração. Sua equipe passou meses analisando cada milímetro. Os resultados pareciam definitivos. O ouro no rosto correspondia ao ouro no cocar. Os hieróglifos que soletravam Tutankhamun não apresentavam evidências de terem sido esculpidos sobre outro nome. E as delicadas incrustações de vidro ao redor dos olhos estavam perfeitamente intactas. Se alguém tivesse soldado um novo rosto, o calor teria rachado o vidro instantaneamente. Caso encerrado. A teoria de Nefertiti estava morta. A máscara era 100% autêntica. A equipe de Ekman removeu a resina epóxi e recolocou a barba com cera de abelha, exatamente como os antigos egípcios faziam. A máscara havia sido colada novamente, mas precisava de mais reparos depois que imagens surgiram online mostrando uma linha de cola ao redor do queixo. A máscara voltou a ser exibida. Os livros de história permaneceram os mesmos. Mas eis a questão. Um pequeno grupo de cientistas não acreditou nisso. Eles argumentaram que a tecnologia de Ekman tinha um ponto cego fatal. Raios-X podem ver a densidade, podem detectar rachaduras e juntas de solda. Mas e se os antigos artesãos fossem mais inteligentes do que isso? E se eles tivessem usado o ouro do mesmo lote para tapar os furos das orelhas? E se tivessem achatado o nome original perfeitamente antes de o esculpir novamente? E se tivessem colocado um novo rosto com tanta precisão que a junção tivesse apenas alguns átomos de espessura? Os raios-X não veriam nada. Eles não conseguem ler a história do metal. Eles não conseguem distinguir entre ouro fundido uma única vez e ouro reaquecido, martelado e retrabalhado. Para perceber isso, seria necessária uma tecnologia completamente diferente. Algo que pudesse ler a memória térmica dos próprios átomos. E em 2024, essa tecnologia já existia. O exame que mudou a história. A doutora Elina Voss é física de materiais no Instituto Max Planck, em Munique. Sua especialidade é a imagem por ressonância quântica, uma tecnologia tão recente que praticamente não existe fora de laboratórios confidenciais. No final de 2024, sua equipe obteve permissão do Ministério das Antiguidades do Egito para realizar uma varredura não invasiva da máscara. Oficialmente, tratava-se de um teste de calibração. Eles queriam provar que seu equipamento funcionava com ouro antigo. Não esperavam encontrar nada que Ekman tivesse deixado passar. A digitalização ocorreu após o fechamento do Grande Museu Egípcio. Mais tarde, o Dr. Voss descreveu a configuração aos colegas. O scanner zumbia. A máscara permaneceu imóvel sob o feixe de luz. Os dados eram transmitidos para laptops em tempo real. Durante horas, tudo confirmou o que eles já sabiam. Então, o scanner focou no cartucho, o oval contendo o nome de Tutankhamun. Dr. Ahmed Hassan, um egiptólogo da Universidade do Cairo que estava presente naquela noite, disse que a sala ficou em completo silêncio. Na tela, abaixo dos hieróglifos esculpidos, o imagiador quântico mostrava algo diferente. Um padrão de deslocamento atômico que não deveria existir. Evidências de que o ouro naquele ponto exato havia sido martelado, raspado e retrabalhado de maneiras que não se encontravam em nenhum outro lugar da máscara. A doutora Voss pediu ao técnico que repetisse a varredura. Mesmo resultado. Ela pediu que ele recalibrasse. Mesmo resultado. A doutora Yuki Tanaka, metalurgista da Universidade de Kyoto, que se juntou à equipe remotamente, disse mais tarde que não conseguia processar o que estava vendo. Os dados eram inequívocos. Alguém havia apagado os hieróglifos originais e esculpido novos por cima. Mas essa não foi a descoberta mais perturbadora. Nem de longe, o fantasma sob o ouro. A equipe realizou uma análise estrutural completa. O que eles descobriram desmantelou um século de suposições. Primeiro, as orelhas. Os raios-X mostraram ouro maciço. A varredura quântica revelou algo diferente. 2 tampões cilíndricos perfeitos. Alguém havia preenchido os orifícios originais com hastes de uma liga de ouro idêntica, martelando-as e polindo-as
até que as junções se tornassem invisíveis a qualquer tecnologia existente antes de 2024. As orelhas haviam sido tampadas. A máscara pertencia originalmente a alguém que usava brincos. Em segundo lugar, o rosto. O sistema de imagem quântica detectou o que o Dr. Voss chamou de efeito fantasma térmico, em todo o perímetro onde o rosto encontra o adorno de cabeça. Trata-se de uma assinatura molecular. Isso significa que o ouro ao longo desse contorno exato foi superaquecido a uma temperatura diferente da do metal circundante. Esperava-se que este fosse o único túmulo real intacto já encontrado no Vale dos Reis. Os antigos artesãos não soldaram pela frente. Isso teria rachado o vidro. Eles fixaram um novo rosto por trás, usando aquecimento de alta pressão que deixou a superfície visível impecável. A junção era invisível aos raios-x, mas os átomos se lembravam de que o rosto havia sido recortado e recolocado. A sala permaneceu em silêncio por um longo tempo. O Dr. Hassan foi o primeiro a falar. Ele perguntou se o scanner poderia reconstruir o que havia sido apagado. A doutora Voss disse que sim. Mapeando os vestígios microscópicos da martelagem original, as impressões fantasmagóricas da primeira inscrição, o computador poderia reconstruir digitalmente o que um dia fora esculpido ali. Ela iniciou o programa. A reconstrução levou 11 minutos. Lentamente, os hieróglifos originais materializaram-se na tela. Tanaka, observando de Kyoto, disse: ninguém respirava. O nome emergiu um símbolo de cada vez. Não era Tutankhamun. O nome era Nefer-Neferuaten, o nome de trono que os historiadores acreditam que Nefertiti usou quando se tornou faraó. A farsa foi revelada. A varredura quântica contou toda a história. Quando o rei Tutankhamon morreu repentinamente, não havia uma máscara preparada para ele. Seu poderoso sucessor, um homem chamado A, provavelmente roubou o grandioso túmulo originalmente planejado para Tutankhamon. Os sacerdotes estavam encurralados. Tinham 70 dias, sem máscara, sem opções. Então eles foram ao túmulo da faraó anterior, Nefertiti. Pegaram sua máscara funerária e começaram a trabalhar. Eles taparam as orelhas furadas dela com ouro do mesmo lote, martelando até que não restasse nenhuma emenda. Encomendaram um novo rosto com as feições do jovem rei. Recortaram o rosto de Nefertiti e atacaram Tutankhamon pelas costas, usando técnicas tão avançadas que a junção permaneceu invisível por 3 milênios. Depois, achataram o nome real dela e esculpiram o dele em seu lugar. Enterraram seu rei com um rosto roubado e enterraram a verdade junto com ele. A máscara agora está no Grande Museu Egípcio. Milhões de visitantes a contemplam todos os anos, acreditando estarem vendo Tutankhamon. Mas sob essa superfície dourada, jaz o fantasma de uma rainha desaparecida, oculta por 3.300 anos, revelada por uma tecnologia que lê a memória de Adams. As descobertas ainda não foram oficialmente publicadas. A verificação está em andamento. Carreiras estão em jogo, mas os dados já estão disponíveis e levantam questões que não desaparecem. Se a máscara foi roubada do túmulo de Nefertiti, o que mais naquela câmara funerária não pertence a Tutankhamon? Quantos desses tesouros do jovem rei foram roubados de outros túmulos na mesma corrida desesperada de 70 dias? E a maior pergunta de todas: onde está a verdadeira máscara funerária de Nefertiti? Aquela que foi feita para ela, aquela com seu rosto verdadeiro? Por que se roubaram a dela para Tutankhamon? De quem foi a máscara que colocaram nela? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais segredos que eles não querem que você saiba.